Olá, boa tarde. A gente está em mais uma live aqui pela Casa Maria. Hoje a gente está com a professora Márcia e o professor Jairo. Eles vão falar um pouquinho com a gente sobre masculinidades e também explicar da onde surge esse conceito e como é a construção. Antes eu vou pedir para que eles se apresentem. Professora Márcia, se a senhora quiser começar, fica à vontade. Primeiro, não precisa me chamar de senhora. Tá Meu bom. nome é Márcia, eu sou pernambucana, mas moro aqui em São Paulo há mais ou menos 20 anos já. Sou antropóloga de formação, depois eu fiz minha formação em sociologia. Eu atualmente sou professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP, e tenho trabalhado há bastante tempo, há pelo menos 15 anos, com o tema das masculinidades, em várias pesquisas, com várias abordagens, com vários tipos de homens, e também com vários tipos de mulheres. Então, agradeço super o convite de vocês, da Casa Maria, da Tainá, da Jamile, e vai ser um prazer aqui conversar com o Fábio também. Jairo, fica à vontade. Então, boa tarde, então, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Jairo, sou professor da UENG, que é a Universidade Estadual de Minas Gerais. Eu trabalho na unidade Carangola. E, bom, desde o doutorado, digamos que eu me envolvo, né, com o tema da masculinidade, né, inclusive por conta muito por conta da minha tese de doutorado, né, que eu praticamente, assim, me debrucei sobre os estudos de masculinidades, e o meu objeto também de pesquisa na época tinha, né, esse gênero específico aí como um gênero de análise, e depois eu continuei, né, estudando, escrevendo, enfim, participando de eventos e publicando alguns artigos, e desde então, digamos que eu sou um professor e pesquisador, assim, extremamente, né, interessado, né, pelos estudos da masculinidade, também porque é uma forma também de me compreender também, né, enquanto homem. Então, quando a gente está estudando masculinidade, a gente automaticamente, passa a nossa história a limpo também. Então, isso é uma oportunidade, né, digamos assim, eu faço digamos que eu faço do meu estudo também uma certa análise também pessoal. Então, acho que isso é bem bacana. E é isso aí. Eu estou honrado também pelo convite, gostaria de agradecer a Jamile, então a Tainá, né, pelo convite, e eu espero poder contribuir aí com esse debate agora à tarde. Gente, quem está chegando agora, muito bem-vindos aqui. Eu vou começar com algumas perguntas. Acho que de início a gente pode começar explicando o que seriam as masculinidades e como a gente percebe isso no nosso dia a dia, né? E também como se constrói esse conceito de masculinidade tóxica e como pensar a polarização desse termo, né? Como que ele surge e todos esses conceitos. Jairo, você quer começar ou eu começo? Eu ia te perguntar a mesma coisa. Fiquem à vontade. Tá, eu vou começar. Então, okay. Aí eu acho que a gente vai esquentando também a conversa, né? Eu acho que para a gente entender masculinidade, o que é masculinidade, a gente precisa entender o que é gênero, né? A gente fala muito de sexo, né? Sexo masculino, sexo feminino, mas ultimamente, pelo menos há 20 anos, ou pelo menos há 10 anos, a gente tem ouvido falar assim muito na mídia, sobre gênero, sobre outras coisas, né? Identidade de gênero, posição de gênero. Então, às vezes a gente até mesmo fica confuso sobre tantos termos. Gênero significa, e por isso que vai ser importante para entender masculinidade, gênero é um conceito da cultura, da nossa sociedade. Gênero significa a forma como a gente se reconhece e vive os nossos corpos no mundo. Essa é uma expressão muito trabalhada por uma pesquisadora chamada Judith Butler, que ela diz que gênero é uma performance, é a forma como você vive o seu corpo biológico, né, no mundo.
A gente não vive o nosso corpo biológico, ter nascido homem ou ter nascido mulher no mundo à toa, não é dado facilmente. A gente é ensinado a ter trejeitos, a ter comportamentos, a ter atitudes, né? E isso é o que vai fazendo o que a gente chama de diferenciação da forma de ser masculino e da forma de ser feminino. Ou seja, embora a gente tenha já nasce com a grande maioria das pessoas já nasce com um sexo estabelecido, homem ou mulher, a forma como a gente vai se tornando um ser masculino ou feminino depende muito da cultura, do momento histórico, das condições de vida, das questões subjetivas ou emocionais, ou seja, tem muitos aspectos. Então, eu diria que a partir dessa ideia de gênero, a masculinidade é a forma como os homens se reconhecem, se relacionam no mundo, não só com outros homens, mas também com outras mulheres, né? E com os diferentes homens e as diferentes mulheres, e a forma como os homens exercem relações de poder nessas relações. Por isso que, para a gente pensar masculinidade, a gente tem que pensar as relações de poder, né? Eu acho que era um pouco isso, né? Vamos escutar um pouco o que o Jairo tem para falar e a gente começa a conversar melhor. Sim. Então, dando então continuidade, mas é isso aí mesmo, né? A professora Márcia iniciou muito bem falando sobre o conceito de gênero, né? E já trazendo aí a masculinidade, porque de fato, né? A masculinidade ela é digamos assim, ela é uma construção social, né? A Judith Butler, né? Também tomando aqui emprestado, né? Uma fala da Judith Butler que ela fala que não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, da mesma maneira também a gente pode dizer assim, não se nasce homem, torna-se homem. Por quê? A construção da masculinidade, ela é realmente um processo social, cultural. Então, ser homem, né, pode, inclusive, vamos dizer, se diferenciar esse processo de construção, a depender, digamos assim, do local ao qual esse homem nasce e cresce. Então, ser homem no Brasil é uma coisa, por exemplo. Ser homem num país enfim, do Meio Oriente já é uma outra, né, digamos assim, é uma outra construção que já traz outros elementos para a construção desse homem, né, porque isso aí, de fato, prova, né, e traz para a gente, corrobora com essa ideia, né, de um construtivismo, digamos assim, de gênero, né, como que nós nos tornamos homens a partir de influências, elementos, ensinamentos, né, e toda uma gama, né, digamos assim, de uma construção social já preparada, né, para poder tornar meninos homens e meninas mulheres, né. Então, de fato, é isso. E aí você me perguntou também sobre a questão da masculinidade tóxica, né. Historicamente, a gente tem nos estudos de masculinidades, né, surge, né, quase todos os autores, o Oscar Wilde, enfim, o Conner, né, eles trazem um conceito, que é um conceito bem importante, fundamental, para a gente entender a masculinidade tóxica, que é a masculinidade dominante, né, que talvez seja até que precede, inclusive, essa nomenclatura de masculinidade tóxica, porque, primeiramente, né, digamos, conceitualmente, foi criado essa denominação, masculinidade dominante ou hegemônica. É como se fosse uma coluna vertebral, né, aquela coluna mesmo de sustentar mesmo um modelo, né, digamos assim, uma verdadeira, né, uma verdadeira, vamos dizer assim, origem, né, bem construída mesmo, bem formatada do que é ser homem na sociedade. E aí esse modelo de masculinidade dominante hegemônica se torna um modelo de dominação, de controle e das relações de poder. E aí, em volta dela, digamos assim, tem vários elementos aí que se conectam, como, por exemplo, o gosto por aventura, digamos assim, a dominação sobre o sexo oposto, o gosto, inclusive, pelo sexo oposto, gênero oposto, competição, né, em relação aos outros homens, digamos assim, fortalecimento de uma virilidade. Então, tudo isso são elementos que se conectam, né, se casam, essa estrutura, essa espinha dorsal de uma masculinidade dominante, né, e
historicamente, nós podemos dizer assim que isso aí acabou se consolidando enquanto uma sociedade masculina. Porque se a gente for parar para pensar, né, a sociedade ocidental, principalmente, o capitalismo, ele é um modelo, inclusive, econômico, masculino, né, porque ele advém, né, ele corrobora com todos esses elementos de controle, de dominação, de vigilância, de relações de poderes, no qual o homem, essa digamos assim, essa espinha dorsal, esse modelo hegemônico, ele permanece como, né, um modelo ainda, né, de domínio, né, num contexto realmente social. Então, seria basicamente isso. E aí, mais recentemente, aparece essa nomenclatura de masculinidade tóxica, mas que, na verdade, é né, uma continuidade dessa masculinidade dominante, que também acaba sendo, digamos, um modelo também que a gente rechaça, que a gente, né, busca aí desconstruir, né, ou pelo menos fazer uma crítica construtiva para poder, né, digamos assim, fazer pelo menos uma reflexão em relação a como que essa masculinidade tóxica se torna também uma masculinidade dominante a ser combatida, né? Sim. Enquanto professores, o que vocês acreditam que a instituição acaba reforçando, né, esses papéis ditos masculinos e femininos? E eu acho que aí a gente já parte mais para as instituições de ensino primário e fundamental, né? Porque são o primeiro ingresso ali daquela criança convivendo no social. Como que vocês acreditam que isso pode ou não ser reforçador dentro dessas instituições? Bom, como a gente estava comentando, tanto Jairo quanto eu, de que a gente aprende a ser homem ou a ser mulher na sociedade, ou também aprende a questionar essas normas de ser homem e de ser mulher, né, que também isso é muito importante. Eu acho que o Wesley ali nos comentários estava falando dessa responsabilidade dos homens em reconhecer esse lugar de privilégio e combater as masculinidades tóxicas, e se a socialização, ou seja, o processo de ensino e aprendizado que se dá em todas as instituições, mas, sobretudo, na família e na escola, são a base para as pessoas como a gente se torna, né? Esses lugares, essas instituições, elas têm um poder imenso, e o poder delas é tão grande que ele é incorporado sem a gente perceber, né? Tem um antropólogo muito famoso chamado Pierre Bourdieu, que tem um livro que eu indico a leitura para vocês, que chama A Dominação Masculina, e nesse livro ele vai fazer um comentário muito interessante, de que a ordem de gênero, essa ordem social do que é masculino e do que é dominante no masculino, e a violência decorrente dessa ordem social, ela penetra para além da epiderme da gente de uma forma que a gente nem sente que está fazendo uma reprodução dessa lógica dominante. Eu só queria fazer um comentário também adicional. Eu talvez pela minha idade, ou porque eu acredito muito nos homens, né? Talvez por isso, né? Eu acho que o Jairo comentou dizendo de como ele se interessou em estudar os homens, e como isso é interessante, porque a pessoa se reconhece, faz uma autoanálise, como o gênero é relacional. Eu acredito muito nos homens, né? Mas eu não acredito de uma forma romântica ou romantizada, mas eu acredito como sujeitos que também podem fazer mudanças em prol de um feminismo, em prol de um empoderamento das mulheres, em prol de uma emancipação da sociedade como um todo, né? E eu queria também fazer uma distinção que eu acho que é bastante importante. Embora a masculinidade hegemônica ou dominante, como o Jairo estava falando, é algo que é estrutural, é como se fosse uma espinha dorsal, mesmo que variando de sociedade para sociedade, e mesmo dentro de uma sociedade, por exemplo, os homens trabalhadores braçais têm ideias, pensamentos, concepções que também são diferentes, por exemplo, dos empresários que só vivem aplicando na bolsa e produzindo dinheiro, né? Os homens jovens
tem ideais e posicionamentos diferentes dos homens mais velhos. Então, a gente é muito atravessado por vários contextos. Mas eu, às vezes, sou um pouco reticente, para não dizer crítica, a ideia da masculinidade tóxica, a gente usar esse nome. Esse nome, na forma como eu vejo, ele é uma importação, às vezes, também, de muito que é produzido nos Estados Unidos, né? E de conteúdos e teorias que são produzidas por autores norte-americanos, né? Mas essa masculinidade tóxica, ela representa, talvez, o último ponto, o ponto máximo da exacerbação da masculinidade dominante. Porque, veja, se a gente também coloca a masculinidade tóxica como sendo exatamente igual à masculinidade dominante, a gente está impossibilitando de livrar alguns homens de serem feministas e de lutarem junto com a gente, como mulheres, por uma sociedade mais igualitária. Se a gente, a priori, diz que toda masculinidade é tóxica, né, a gente pode correr no risco de deixar de ter, vamos dizer assim, aliados à nossa causa, que é do empoderamento feminino e da emancipação tanto de homens quanto de mulheres na sociedade, porque a gente perde aliados, né? Então, acho que a gente também precisa, às vezes, um pouco de cuidado quando a gente faz essa distinção que Jairo fez muito bem entre a masculinidade dominante e a masculinidade tóxica. Porque o dominante não significa que ele é o pior, significa que ele é o mais hegemônico, que é o mais comum na sociedade, né? E que, obviamente, quando esse dominante é exacerbado de uma forma que não respeita o direito do outro e não reconhece as mulheres, e mesmo outras masculinidades, como as masculinidades gay, por exemplo, aí ele se torna uma masculinidade tóxica, porque ele promove violência contra esses grupos, mulheres, gays, crianças, homens negros, homens pobres, né? Porque essa masculinidade dominante, no ideário, é a masculinidade do homem de classe média, do homem branco, do homem heterossexual e do homem bem-sucedido financeiramente. Aí eu vou perguntar a vocês, no mundo de hoje, ser branco, heterossexual, bem-sucedido financeiramente, e que mais que eu falei? Eu sei lá, esses outros e muito ativo sexualmente, muito conquistador. Isso é a maioria ou a minoria da nossa sociedade, né? De fato, a gente tem essa pluralidade de outros homens que buscam construir e legitimizar outras formas de viver a masculinidade. Sim, perfeito. É muito importante ter essa diferenciação, né? Porque esse termo hoje ele está na mídia e ele tem uma grande força, né? Porque é novo e também porque essa geração ela pega esse termo e acaba fazendo justamente isso que você falou, né? De usar ele para dizer que todos os homens são e agem dessa forma. E muitas das vezes, quando não se tem essa explicação que foi dada aqui, a gente acaba caindo dentro desse erro e realmente afastando as pessoas da real luta, né, que a gente tem aí no combate ao machismo e toda forma de opressão. Eu queria aproveitar que você tinha tocado sobre as bases das crianças, né, tanto a escola quanto a família, para fazer uma pergunta para você, Márcia. A violência intrafamiliar se dá quando o autor da violência possui algum grau de parentesco ou envolvimento afetivo com a vítima. A repercussão na saúde de crianças e adolescentes tem sido objeto de inúmeras pesquisas no campo da saúde pública, demonstrando tratar-se de fenômeno de alta prevalência e grande impacto na saúde mental e física destes e que se reproduz geração após geração, como a masculinidade está relacionada com a violência contra a mulher e como isso afeta os demais membros dessa família ou dessas famílias que se envolvem aí dentro dessa violência. Tá bom. Então, aí eu vou dizer, essa masculinidade que é violenta, ela é uma masculinidade tóxica. Ela não só quer reproduzir uma masculinidade dominante,
mas ela reproduz na sua pior forma, numa masculinidade tóxica, né? Então, a violência contra a mulher, apesar de ser um fenômeno antiquíssimo, né, ele tem tido uma grande reformulação e uma grande repercussão, sobretudo a partir dos anos 60, quando as mulheres saem às ruas, na segunda onda do movimento feminista, eu digo anos 60 do século passado, que as mulheres saem na rua para lutar por direitos e para lutar por igualdade, né? E a partir desse momento, então, que a violência dos homens contra as mulheres deixa de ser algo que é natural, que ninguém mete a colher, que as pessoas não se envolvem, que o casamento é algo indissolúvel, né, que as relações privadas são apenas do âmbito do casal, para ser algo que é um assunto não só da família mais ampla como um todo, das pessoas que gostam tanto desse homem quanto dessa mulher, né, na família, no círculo de amizades, mas, sobretudo, pelo Estado, pelos governos e pelas instituições, né? Então, foi uma luta muito grande trazer a cena da questão de uma saúde pública, né, que é para todos e que procura estabelecer as bases para uma boa convivência e uma saúde plena, uma saúde física, emocional plena das pessoas, reconhecer a violência contra a mulher, ou a violência intrafamiliar, e que geralmente é contra a mulher, a partir dessa perspectiva, que é uma perspectiva de gênero, né? Essa violência contra a mulher, ela vai ganhando destaque cada vez mais, né? Pelo reconhecimento da magnitude dos casos e do grande impacto na saúde física e na saúde mental das mulheres, né? Quase 20% das mulheres que se ausentam do trabalho, né, de uma forma recorrente, elas têm, muitas vezes, justificativas de abuso sexual, de abuso psicológico, de constrangimento moral ou de violência física, né? Então, quer dizer, veja, não só para essa própria mulher, mas para a sociedade produtiva capitalista como um todo, a violência intrafamiliar é um grande problema e afeta enormemente a sociedade, né? E aí eu acho que, nessa perspectiva, os homens, né, eu tenho não é uma teoria minha, mas eu sigo alguns autores que compreendem que o aumento do que a gente tem sentido da violência, seja física, moral, psicológica, sexual, até a última etapa dessa violência, que é o feminicídio, né, é muitas vezes uma incapacidade do homem reconhecer a mulher como um sujeito igual de direito como ele. E mais do que isso, não conseguir reconhecer para si próprio, ter que assumir esse igualitarismo, e eles buscam um recurso da violência para constranger e manter um determinado poder, prestígio e privilégio que eles se veem perdendo na sociedade. Vou dar um exemplo muito simples. Na geração da minha mãe, que agora tem 75 anos, era muito raro as mulheres estudarem depois que casavam, ou trabalharem fora. Na minha geração, era muito difícil, né, a gente já estudava, já trabalhava fora, já trabalha, já estudei, já trabalhei fora, fiz carreira, mas era muito difícil fazer uma divisão igualitária das tarefas da casa, né? Graças a Deus, né? Não graças a Deus, graças a essas mulheres que foram a minha avó, a minha mãe e eu, nunca nos relacionamos e nos subordinamos a essa lógica, mas é muito difícil para outras mulheres não se subordinar a essa lógica. E muitas vezes os homens reconhecem o recurso à violência, à humilhação, a violência psicológica, para poder barrar esse crescimento da mulher. Ou seja, quanto mais a mulher crescer na sociedade
e assumir um protagonismo, mas a gente vai ver, ainda por algum tempo, um aumento de violência contra a mulher. Somos resistentes e somos fruto de um momento histórico de grandes transformações. A gente não acha que está fazendo grandes transformações, porque a gente simplesmente está vivendo essa transformação. E muitas vezes a gente não para pensar nessa transformação que a gente está vivendo. Mas, mais à frente, os historiadores vão mostrar esse momento como um momento de grande efervescência política, social e cultural, com um protagonismo feminino fundamental. Eu aposto nisso. Jairo, você quer fazer algum comentário? Então, eu queria retomar aquela pergunta que você tinha feito anteriormente sobre a questão da escola, das instituições, enfim, da infância, que eu acho que é bem interessante. E, assim, existem alguns autores e autoras, né, principalmente que trabalham com gênero e educação infantil, enfim, primeira infância, que trazem, né, alguns dados que são interessantes, como, por exemplo, que nas primeiras etapas, né, da escolarização, né, na primeira infância, digamos assim, que se pegando assim num âmbito quantitativo, nós podemos assim chegar em dados como 96%, né, das docentes, né, são mulheres, e apenas 4% são homens, né, na primeira infância. Isso, assim, pegando num dado realmente, assim, dados de Brasil como um todo. E isso é uma coisa que eu acho que é muito emblemático, né, chama muita atenção, né? Primeiro porque mostra que, assim, a educação, a docência, ela acabou, de fato, digamos assim, sendo atrelada, né, às mulheres justamente por uma questão de uma divisão sexual, né, dos papéis, né, ou seja, de trabalho. Então, o homem, ele, né, essa masculinidade dominante, né, ele rechaça literalmente todo quanto é tipo de característica ou aproximação ao mundo, ao universo feminino. E aí a docência, principalmente a docência ligada aos primeiros anos, né, da escolaridade, né, ou seja, ligada à infância, acaba se tornando, né, um espaço não atrativo para o trabalho desse homem, né, ou para esse homem ingressar e poder trabalhar ali dentro, né. Então, isso aí tem uma questão que envolve a questão de gênero, realmente, a questão de um preconceito, né, ou seja, de um certo tabu, né, em relação à própria questão da inserção do homem no papel da maternagem, no papel do cuidado, que é, de certo modo, uma armadilha também feita, né, enfim, construída ao longo da história pelo próprio homem. Então, a gente vê, assim, que o homem, ele é vítima do próprio homem nesse sentido, né. Então, ele constrói essa lógica de dominação e de espaços e coisas que são para homem e para mulheres, e depois acaba que isso aí se torna um impedimento, né, ou seja, se torna uma barreira para que o próprio homem, inclusive, se interesse, né, por trabalhar e por poder exercer, digamos assim, a profissão, né, que também acabou se tornando uma profissão feminina também, se a gente for pegar aí na história, né, das mulheres. Então, isso é uma coisa que eu acho que é bacana, interessante pelo seguinte, porque aí a gente começa a perceber a instituição escolar, né, ou a escola, como o seguinte, né, como que a escola, ela está ou não está preparada para poder fazer essa discussão, para poder levar nessa discussão de gênero, né, para o seu interior, enfim, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, né. Eu sempre me pergunto, assim, que tipo de política de gênero as escolas fazem, né, ou elas realizam, né, tendo em vista, inclusive, que as escolas são diferentes, digamos assim, o universo das escolas são muito diferentes, né, mas o que é que elas fazem ou não fazem, né, ou deixam de fazer, né, justamente para poder, inclusive, trabalhar com essa perspectiva de que o homem também ele cuida, o homem também pode ser um sujeito de cuidado, um sujeito que pode exercer também, digamos assim, uma função, né, que acabou se tornando aí, né, historicamente como uma função feminina. Então, assim, essa questão é uma questão que ainda tem muitos, digamos, meandros ainda a ser discutida, né, porque, de fato, né, como a gente se constrói socialmente, né, como, digamos assim, como papéis de homem e de mulheres, então a escola, ela é uma das primeiras instituições que teria, talvez, essa função também de desconstrução dessa divisão, né, binária de gêneros, né, do que é para homem, do que é para mulher, de brinquedo para homem, brinquedo para mulher, cores, e por aí vai.
Então, eu acho que ainda a escola, ela peca um pouco por isso, né, até porque não é talvez nem por falta de mecanismos de diretrizes, de documentos institucionais, de normativas, né, tendo em vista que existem os parâmetros transversais, a própria BNCC agora traz um pouco disso, né, se trabalhar por uma diversidade, inclusão, tolerância, etc. e tal, mas eu acho que é muito mais por questão mesmo como se diz, de assumir essa pauta, né, assumir essa discussão de gênero dentro da escola, que aí eu acho que vai mais no âmbito mesmo individual, assim, foge um pouco daquilo que é prescrito para as escolas fazerem, né, porque não adianta nada existir uma lei se a pessoa não acredita nela e não quer, né, como se diz, praticar aquela, digamos, aquela normativa, né, ou aquela orientação, né, digamos, legal. Então, é uma questão realmente a ser ainda discutida para poder sensibilizar, né, tanto quem trabalha dentro da escola, independente se é homem, se é mulher, mas também sensibilizar, inclusive, as famílias de que a escola tem e deve de trabalhar com essa discussão, né, que isso aí como se faz parte, inclusive, de uma construção para a cidadania, né? Eu acho, agora que você tocou nessa questão da feminização do magistério, a gente até comentar um caso que aconteceu aqui, né? Teve um concurso público para agentes escolares e uma das funções desses agentes, todos são homens, são homens, né, que estavam naquela função, que passaram, era dar banho em criança. E aí as mães ficaram sabendo disso, e aí foram até um órgão público fazer um protesto para que esses homens fossem retirados desses espaços, alegando que era imoral esses homens estarem ali cumprindo essa função, que essa função não era para ser exercida por eles, que eles deveriam exercer outras funções sem ser essa do cuidado, dessa questão que está ligada à figura materna, essa figura materna que é construída, né? Que é sempre a mulher que tem que cuidar, dar banho e todas essas outras funções que acaba sendo atribuída à figura feminina. Isso acabou causando uma grande confusão, porque chegou até a Alesp, né? Esse caso aqui em Araçatuba, e até que conseguiram fazer com que isso fosse revisto e tudo mais. Mas, assim, foi feito tudo legalmente dentro da lei, eles prestaram o concurso, passaram para um concurso, estavam dentro dos requisitos, e mesmo assim eles não exigiram, não exerceram aquela função, né, devido a todo esse ocorrido, né? E aí a gente vê sobre essa construção desses papéis sociais dentro da nossa sociedade, né? Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Assim, por exemplo, eu, né, sou pedagogo, então, assim, na minha turma de pedagogia, entraram 7 homens e se formaram apenas 2, né, e na verdade, digamos assim, um panorama que não mudou, literalmente, desde quando eu me formei para hoje, né, eu continuo, assim, eu dou aula na pedagogia e continuo vendo, assim, né, apenas 1 ou 2 homens numa turma, né, de formação ali de professores para, né, para trabalhar com educação infantil e fundamental 1. Então, assim, é uma questão que a gente não pode naturalizar, né, são espaços, assim, que, embora seja um dos poucos espaços que o homem não tem realmente uma dominância, né, ou digamos assim, uma hegemonia, né, hegemonia no caso, para essa profissão, seja das mulheres, mas a gente também não pode naturalizar, uma vez que se a gente está discutindo a questão da violência, e a violência, inclusive, é uma questão que ela se dá dentro do âmbito doméstico, né, como sendo algo, às vezes, muito velado, ninguém quer muito falar sobre aquilo, né, e as mulheres, elas sofrem justamente por estarem nesse espaço, às vezes, que, por mais que seja um espaço que muita gente acaba achando que é um espaço doméstico, porque é um espaço das mulheres, que as mulheres dominam, mas não. A gente sabe que muitos, digamos, espaços familiares, realmente o homem ainda tem ele ainda mantém, digamos assim, esse crivo da dominância por uma questão, às vezes, financeira, simbólica, psicológica e por aí vai. Então, para a gente poder fazer essa discussão de violência, acho que a gente tem que realmente fazer uma conexão com a questão da educação, né, dos meninos, inclusive, das crianças, no geral. Né? Então, ou seja, se a criança ali, ela cresce vendo apenas a mulher no espaço da maternagem, a mulher no espaço do cuidado, então ela vai internalizar de que, de fato, o homem não tem nada digamos, que cuidar do filho, não tem nada, como se diz, que ser um sujeito, digamos assim,
mais sensível, mais compreensivo, mais, digamos, menos violento, né? Podemos dizer nesse sentido. Então, a criança, ela cresce com essa lógica, digamos, binária já em processo, né? De que, de fato, tudo que diz respeito ao cuidado, tudo que diz respeito, digamos assim, a ternura, podemos dizer assim, cabe às mulheres, e aos homens não, porque, afinal de contas, eles nem sequer estão naquele espaço, né, que é o espaço do cuidado, o espaço da maternagem. Então, acho que isso aí tem que ser colocado realmente em questão, né, porque hoje em dia já existem bastante estudos falando sobre isso, trazendo essa questão dentro da discussão de gênero, dentro da discussão de masculinidades, mas eu acho que sim, que em matéria de instituição, a escola ela é uma das instituições parceiras da instituição familiar, e ela não pode realmente digamos assim, abrir mão, né, desse papel dela, que é também trabalhar com essas discussões. Márcia, você gostaria de fazer alguma consideração? Não, eu acho que Jairo colocou muito bem, eu só queria complementar, dizendo que, assim, não existe nenhuma base biológica, né, que demonstre que de verdade existe, né, muito mais relatos de abuso sexual de crianças por homens do que por mulheres, mas isso não tem nenhuma base biológica, isso é algo socialmente construído. E se é algo da cultura e socialmente construído, é pela cultura e pelo entendimento de que a gente pode mudar esse processo, que isso também vai ser desconstruído. Que o medo dessas mães de deixarem seus filhos irem para a escola, ou deixarem que os seus filhos sejam, vamos dizer assim, aos cuidados de um homem na escola, né, na escola infantil, esse medo passa por algo que não tem nenhuma correspondência no aspecto biológico, mas tem no social. Mas esse social, ele é mudado, e ele é mudado pelo investimento que a gente faz nele. Então, ao invés da gente ter medo, como mãe, de deixar os filhos irem para a escola e ficar sob os cuidados de cuidadores masculinos, a gente tem que, por exemplo, conversar cada vez mais de uma forma aberta como a gente fazer para barrar esse ciclo de achar que os homens não podem ser bons cuidadores, inclusive de crianças na escolaridade, na escola infantil, né? Eu acho que é esse o papel, e é o papel da escola começar a trabalhar, fazer um diálogo com as famílias, fazer um diálogo com os estudiosos, com os pedagogos, para que a gente possa, enquanto comunidade de pertencimento, numa cidade, num bairro, dentro de uma escola, ir mudando essas concepções, né, que estão muito arraigadas, mas que são concepções culturais, não tem base nenhuma biológica para isso, né? Era isso, que eu acho que complementa bastante esse argumento bastante claro, e aí do Jairo, que eu estou com o Fábio na cabeça. Mas eu concordo com a Márcia, porque assim, a Márcia colocou aí agora muito bem, reforçando essa questão da construção social, porque é o seguinte, a maioria dos autores, dos teóricos, dos estudos de masculinidade dizem o seguinte, até porque quase todos eles, né, partem realmente dessa afirmação de uma construção social masculina. Então, se nós somos socialmente construídos, se essa masculinidade dominante, ela é construída socialmente, então a gente pode desconstruir ela, né? A gente pode destituí-la do seu espaço de poder, digamos assim, do seu ápice, talvez, assim, de dominação, né? Então, é uma questão da gente criar realmente, e apoiar, inclusive, digamos assim, boas propostas, né, boas práticas, que sejam práticas de revisão dessa masculinidade, desconstrução dessa masculinidade, né, de um trabalho realmente que possa, digamos assim, problematizar, né? Talvez seria essa palavra mais, talvez interessante para poder se colocar nessa discussão, a problematização e não a naturalização da própria masculinidade. Aí a gente consegue, talvez, né, digamos assim, começar a construir uma história que as mulheres já começaram há mais de 100 anos, mas que os homens ainda não começaram. Aliás, estão começando agora, podemos dizer assim, até porque os estudos de masculinidade são muito recentes,
né? Então, nós estamos começando agora, mas as mulheres já começaram isso há muito tempo. E assim como as mulheres estão conquistando, digamos assim, estão galgando, né, várias, digamos, conquistas, né, tendo vários benefícios com esse movimento realmente de estudo, esse movimento de problematização, os homens também podem ter, né? E aí basta que a gente realmente comece, né, a se questionar, né, o nosso papel, a nossa, digamos assim, essa nossa construção, que envolve a questão dos nossos gostos, das nossas práticas, do que pensamos, da forma como agimos, e por aí vai, né? Perfeito. A gente está falando muito desse processo de construção e de como a gente pode fazer essa transformação, né? E aí uma pergunta, acho que agora um pouquinho para a Márcia, sobre o que ela poderia falar sobre o que é interseccionalidade e como ela se aplica nessa construção, né, desse processo que a gente está, porque a gente vê aí a questão da interseccionalidade, ela é muito recente, assim como o termo das masculinidades tóxicas, e ela vem sendo trabalhada, né, nesse meio que a gente vive, principalmente dentro do feminismo. Então, eu queria saber um pouquinho da questão da professora Márcia. Tá, essa é uma pergunta muito interessante, que eu acho que ela volta para uma questão que a gente falou no início, né? Se ser masculino ou ser feminino, né? Ou não ser gênero não binário, né? Ou ser trans, né? Isso significa uma identidade que é socialmente construída, não só construída, mas conquistada, né? Ser homem e ser mulher, e o homem e a mulher, ou seja trans, seja cisgênero, ou seja uma pessoa não binária, não é só uma construção, porque quando a gente fala que é construído, parece que vem de fora para a gente, mas é algo conquistado, a gente conquista. Eu conquistei o jeito que eu sou hoje, Jairo conquistou esse homem que ele é hoje, que deve ser maravilhoso, né, por estar aqui falando desses assuntos, por um esforço que também é dele, assim como Tainá, Jamile, todos nós que estamos aqui, né? Então, isso significa da gente pensar uma ideia de pluralidade, né? E a pluralidade vai levar necessariamente a gente a pensar quais são as outras categorias sociais de diferenciação, além do gênero, que elas se articulam para promover maior ou menor pertencimento das pessoas, né? Então, por exemplo, eu ter nascido mulher, mas eu ter nascido, se eu disser assim, eu sou uma mulher, aí a gente pode pensar em termos de privilégio, a mulher não tem privilégio. Ou, na comparação com os homens, eu não tenho privilégio. Mas se eu digo, eu sou uma mulher branca, aí o meu privilégio já aumenta, porque se eu comparar com as outras mulheres negras, por exemplo, eu vou ter mais privilégio do que elas na escala social. Se eu disser, eu sou uma mulher branca, cisgênero, heterossexual, meu privilégio sobe, entendeu? Então, se a gente toma apenas homens no abstrato e mulheres no abstrato, a gente não consegue ver a pluralidade de conexões com outras categorias sociais, como geração, como raça-cor, como orientação sexual, como ter alguma deficiência, ser portador de deficiência, como classe social, né? Então, é na articulação desses que a gente chama marcadores sociais da diferença, ou de categorias de identidade, que a gente chama dessa perspectiva de interseccionalidade, porque ela intersecciona, ela relaciona, e aí só ser mulher vai dizer muito pouca coisa de mim. Mas se eu disser que eu sou mulher, branca, heterossexual, cisgênero e professora universitária, aquele meu lugar de mulher, ele vai estar muito reduzido. E eu vou estar numa situação de muito maior privilégio em relação a muitas outras mulheres, né? Até mesmo em relação a alguns homens.
eu pensar no homem preto ou pardo, pobre, desempregado e sem escolaridade, eu, infelizmente, na nossa sociedade, vou ter mais privilégio do que ele, né? Então, a interseccionalidade é uma perspectiva teórica e metodológica e também política que ajuda a gente a entender como os lugares sociais eles são constituídos por várias categorias de diferenciação social, né? A depender de raça, a depender de gênero, a depender de orientação sexual, a depender de classe, a depender de questões também como, por exemplo, acesso, de ter acesso a determinados bens e serviços na sociedade, por aí. Então, no final das contas, a interseccionalidade é uma categoria e ela foi conquistada. Eu também chamo eu digo que as categorias de análise que a gente trabalha são categorias que são conquistadas, né? Porque é um esforço intelectual muito grande, muitas vezes de ativistas que vão para o domínio da academia para constituir categorias que expliquem a realidade social de uma forma a aumentar a inclusão de seres que muitas vezes são excluídos socialmente, né? Então, a categoria de interseccionalidade, ela vai surgir, ela é muito recente, ela surge só há 2 décadas atrás, né, no final dos anos 90, nos Estados Unidos, via feminismo negro. A Kimberlé Crenshaw é uma teórica que era uma advogada estadunidense e que vai mostrar que a intersecção de ser mulher e ser negra, ela é fundamental para entender, inclusive, as diferenciações internas ao feminismo. Então, a gente tem nomes muito importantes como a Bell Hooks, que é uma norte-americana negra, a Kimberlé Crenshaw, a Angela Davis, né, que é uma feminista das antigas, eu diria, né, ainda dos anos 60 e 70. A gente tem a Collins, né, que é também uma outra feminista negra incrível. Então, elas vão mostrar que o feminismo branco ele não pode ser universal porque as mulheres brancas, e mesmo que elas sejam feministas, não podem responder por todas as demandas de todas as mulheres, né? E isso é muito importante. E aí a gente pensa essa categoria, e ela vem sendo desenvolvida não só como uma categoria para compreender por estudiosos e tal, mas para ação política também. Bacana. Jairo, você quer fazer alguma consideração? Não, eu só fiquei aqui apreciando a professora Márcia aqui. Eu também, perfeito, né? Fiquei só apreciando. Às vezes, quando a gente fala assim, quando a gente escreve texto, a gente escreve de um jeito muito complicado, né? Quando a gente fala assim, parece que quando a gente tenta falar de uma forma mais palatável, a gente até se alegra com o jeito como a gente tenta fazer com que as pessoas entendam algo que, se você vai ler um livro ali, parece tudo muito complexo, né? Muito difícil. Mas eu concordo com a Márcia pelo seguinte, uma vez até uma pessoa virou para mim e falou assim, Jairo, né, vamos pensar na seguinte situação, e quando o homem ele é gay, negro, né, preto e pobre? Né? Aí falou assim, conversando com essa pessoa, né, essa pessoa falou assim, veja só quanto, né, digamos assim, quanto estigma, né, literalmente assim, recai sobre o mesmo sujeito. Então aí a gente realmente percebe que aí, só para poder puxar um pouquinho o gancho das diferentes masculinidades, né? Então, assim, se a gente tem, igual a gente está falando aí desse modelo, essa coluna, né, dorsal da masculinidade dominante, né, nós temos as outras, né, que muitas das vezes são as masculinidades que resistem, né, que entram em conflito, né, que de certo modo, assim, são aquelas até que, como a própria professora Márcia falou, né, são aquelas que a gente tem que apostar mesmo que elas são talvez ali o caminho, né, que vai justamente problematizar essa masculinidade dominante para a gente poder, inclusive, caminhar, avançar. E essas masculinidades outras são quais? A homossexualidade,
né, enfim, os homens, né, negros, pretos, enfim, são todas aquelas masculinidades que não cabem nesse rol, né, de um modelo dominante, branco, heterossexual, capitalista e etc e tal. Então, assim, do mesmo modo como a professora citou aí, trouxe né, o exemplo aí do feminismo, também a gente pode trazer essa discussão, também pensar essa lógica no âmbito da masculinidade, das masculinidades, né, entendendo, inclusive, que existem as masculinidades que dominam, aquelas que, né, numa relação de poder, acabam sendo dominadas, mas que, se a gente for pensar aí, por exemplo, num prisma Foucaultiano de relações de poderes, a gente pode entender que a resistência também é um tipo de poder, e que isso aí pode se tornar, talvez, criar aí, talvez, uma relação até positiva, né, talvez, de empoderamento dessas outras masculinidades, digamos assim, de uma busca, né, justamente por digamos assim, uma retomada, né, ou até uma crítica que possa revisar, talvez, esse próprio modelo dominante. Eu até falo com algumas pessoas, assim, que, pegando um exemplo, né, dentro do próprio movimento gay, eu falo assim, gente, não é porque, às vezes, a gente está num ambiente, ou estamos entre pessoas homossexuais, que nós não estamos ali, estamos destituídos, talvez, ou isentos de não encontrar, né, vestígios, né, resquícios dessa masculinidade dominante, porque ela está em todos nós, em todos os homens, independente se ele é gay, se ele é negro, enfim, se ele é o branco heterossexual, ele está ali, né? Então, o que a gente tem que fazer é aquilo que o Foucault fala para a gente, né? Naquele material que o Foucault tem publicado, que é Por uma Vida Não Fascista, né? Ele ensina para a gente, ele traz uma dica super preciosa, no meu ponto de vista, que a gente tem que se vigiar cotidianamente, né? Nas nossas práticas, no nosso dia a dia, porque o fascismo, ou os microfascismos, eles estão aí, né? Eles somos nós que podemos, uma hora ou outra, acabar sendo, né, tendo atitudes fascistas, às vezes sem a gente perceber, porque, como a própria professora Márcia falou, isso é introjetado, né, nessa sociedade dominante, controladora, vigilante e machista, ela está introjetada em nós, né, em homens, em mulheres, em brancos, em pretos. Então, assim, a gente tem que se vigiar em relação a isso, porque, de fato, digamos, é uma falha que a gente pode acabar realmente praticando, mesmo sem a gente perceber. Então, eu acho que é uma questão realmente de compreender como é que essas relações elas se dão na prática, né? Como é que a gente age, como é que a gente se movimenta nesse nosso devir masculino no dia a dia, para a gente poder se atentar em relação a esses, digamos, esses momentos, talvez, de dominação. Eu acho que, aproveitando que você tocou na questão dos movimentos LGBTs, a gente tem aí uma grande notícia que acabou ganhando bastante visibilidade nesses últimos tempos, que foi a propaganda da Natura para os Dias dos Pais, que tem o Tami como um dos protagonistas da propaganda também, e que criou uma grande divisão de opiniões, né? Por questões da representação do que é ser um pai, o que é ser um homem nessa sociedade. Entretanto, quando a gente fala dessas questões de cumprir o papel do pai, a gente também não pode deixar de ver o lado da questão de muitas mães que estão ali fazendo não só o papel de mãe dela, mas também tendo que todas as formas, né? Tipo assim, tem que criar a criança, tem que trabalhar, tem uma dupla jornada muitas das vezes, e não tem esse pai presente, ou esse pai abandonou, ou esse pai não se faz ausente sempre, né? Sempre colocando essa responsabilidade para a mãe. E aí a gente vê essa questão da divisão, né? Sobre o que é ou não é ser pai nessa sociedade que a gente vive. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, e até mesmo para a gente entender em que ponto, né, que a gente realmente entende o que é ser pai dentro da sociedade que a gente vive. Eu acho que tem... Eu li pouco, eu vi o zum nas redes sociais, mas eu vou confessar que essa semana eu estava super, né, focada em outras coisas de trabalho e tive muito pouco tempo de me debruçar sobre o assunto. Mas, obviamente, eu fiquei também... o que eu li também é que, assim,
mesmo no mundo do mercado e da valorização das ações da Natura, com a propaganda, depois da propaganda, valorizou muito, né? E eu fiquei feliz com isso, né? Mas, assim, o que eu queria dizer e que queria chamar a atenção é que quando a gente faz a crítica a que é possível, é permitido e é bom que tenha essa pluralidade, que a gente está, diversidade de formas de ser homem e de exercer a condição de ser homem na sociedade. E uma das condições e uma das formas de exercer a masculinidade na sociedade que não vai mudar, eu acho que nunca, na forma como a gente, pelo menos numa história de longuíssima duração, é o reconhecimento da paternidade e da boa paternidade como um traço, assim como é o da maternidade para as mulheres e o da paternidade para os homens. E aí eu acho que a gente deveria fazer a defesa dele, né? E dele estar nessa propaganda, e ele estar nesse papel de homem, não pensando assim, por exemplo, olha, que bom, pelo menos é uma família que tem um homem, que a criança vai receber um cuidado por um homem. Tem muitas famílias que as crianças foram abandonadas pelos pais e que as mulheres é que cuidam dessas crianças e que falta a figura paterna. Eu acho que a gente não devia fazer essa relação, porque essa relação reforça um pouco. Estou aqui só pensando alto, tá? Eu não me debrucei sobre o assunto. Mas eu acho que a gente fazer esse tipo de relação para poder construir a defesa da propaganda e da presença do Tami lá naquela cena é a gente diminuir a presença dele. O que a gente tem que fazer é dizer assim, ele estar ali, e ele está ali por ser homem, por se considerar homem, e por ter o direito de, ao ser homem, poder exercer a paternidade, que é um traço fundamental para a construção do ser masculino. Não é fazer a relação dele estar ali, e que bom para a criança que pelo menos tem um pai, porque outras não têm. Porque nisso a gente diminui ele, enquanto sujeito que tem o direito de exercer a paternidade como um traço fundamental e belíssimo da paternidade, da masculinidade, mas também a gente diminui as mulheres que, por não ter um marido e um pai que cria, educa, dá carinho, dá proteção, dá sustento, e ela faz isso sozinha, essa criança não tem essa figura do pai, essa criança não tem essa figura paterna. Então, eu acho que a gente é como se a gente estivesse comparando banana com laranja, sabe? A gente tem que defender ele naquela cena como pai pelo reconhecimento que ele tem como homem na sociedade e pelo direito, a partir desse reconhecimento, de exercer a paternidade, que é um traço ou uma característica essencial. Eu não diria essencial, não, porque antropólogo não gosta de usar essas palavras, essência e tal, mas um traço fundamental, um traço muito importante na vida de muitos homens. Não são todos os homens, mas muitos homens, né? Assim, eu também concordo, eu pego um gancho na professora para dizer assim também que eu não estou também tão por dentro assim da propaganda e tudo mais, mas eu estou acompanhando as repercussões. Mas assim, eu acho que uma coisa que essa propaganda, de certo modo, o porquê dela está incomodando tanto? Eu acho que um dos motivos que incomoda tanto é porque provavelmente a propaganda ela incita talvez uma paternidade afetiva, que é uma coisa que, de fato, essa masculinidade dominante, ela não exerce, né? Ela não pratica. Então, nós temos muito pouco, digamos assim, talvez se a gente for pegar a nossa infância, né, por fazer uma pesquisa talvez mais macro, principalmente com os homens, né, a gente talvez vai detectar que assim, foram pouquíssimos os pais que estabeleceram uma relação afetiva com seus filhos. Né? Então, assim, a gente ainda tem um modelo, talvez, de pai, como sendo aquele modelo de pai provedor, apenas, ponto e acabou.
Ou seja, o que interessa é ganhar o pão de cada dia, levar para casa e sustentar o filho, e assim, e essa masculinidade, ela se contenta e ela se julga como sendo responsável apenas por isso, né, por essa parte, essa pequena parte do que é ser pai. E essa parte, digamos assim, a afetividade, o cuidado em si, ficaria, digamos assim, ficaria por parte das mães, o que é um grande equívoco. Então, o que eu acho que essa propaganda ela incita, e é por isso que ela incomoda, além da questão, é claro, né, do Tami ser, né, quem ele é e, de certo modo, né, ser uma propaganda, digamos assim, totalmente, digamos assim, diferente de qualquer propaganda mais comum, mais estilo Doriana, né, que é o que a gente acaba encontrando e vendo nas propagandas de televisão. Então, além de ser uma propaganda totalmente que ela desfoca, né, ela distorce um pouco esse modelo ideal de família, também acaba, digamos assim, ferindo, né, ou seja, é um tiro no próprio pé mesmo da própria masculinidade, que acaba vendo ali, né, aquilo que deveria existir, que é um afeto, um carinho, uma masculinidade mais, não só protetiva, mas cuidadora, né, e que na prática acaba sendo apenas protetiva, né, financeiramente, não supre, né, digamos assim, esse lado emocional e psicológico, talvez, que deveria ser trabalhado mais, que deveria ser praticado mais, né. Então, isso aí é uma questão que eu acho que é uma questão séria, né, que deve ser discutida, né, que também também, digamos assim, uma pauta dos movimentos dos estudos de masculinidades, né, trabalhar, discutir a questão das paternidades, né, o modo de ser pai, né, principalmente no nosso contexto brasileiro, né, e perceber como que a gente falha, né, nesse papel realmente digamos assim, de um pai mais afetivo, né? Que é isso aí mesmo que acontece. Então, acho que é por aí, mais ou menos, que é por isso que a propaganda está causando tanto rebuliço, né? Que além de ser uma propaganda que foge aos padrões, traz também esse incômodo, né? Que é um tapa de luva, né? Nos homens e nas famílias tradicionais conservadoras, de que, de fato, a masculinidade não é só aquela que bota comida dentro de casa, mas deve ser aquela, inclusive, que cuida, aquela que protege, aquela que tem que ter constrói toda uma rede, né, que é uma rede que não passa só pela questão do dinheiro, mas principalmente pela questão do afeto, do carinho e do sentimento. Legal. Professora, você gostaria de fazer alguma consideração? Perfeito. Realmente, esse assunto ele está bem na mídia, principalmente porque se trata de um homem trans, né? E querendo ou não, eu acho que é uma consideração que a gente precisa fazer, é que a gente vê muitas empresas hoje usando as pautas também para a produção de peak and money, né? A gente costuma nomear assim, que é você pegar uma causa e dar essa visibilidade para ela. Isso, ao mesmo tempo que causa esse efeito muito positivo da visibilidade, também, de uma certa forma, comercializa uma causa, né? Então, a gente sempre busca fazer essa crítica, né? Até que ponto essa empresa realmente está disposta a mudar os seus padrões? Porque, assim, a Natura, ela é uma empresa que trabalha com mulheres revendedoras, né? E que não são registradas e tudo mais. Então, assim, a gente tem aí uma empresa que está dando uma visibilidade muito linda para a causa LGBT, e é muito importante porque, mesmo a gente tendo conquistado muito, a gente ainda tem muito a se conquistar. Mas ainda assim, tem muitas mães que, por conta da pandemia, que são revendedoras, que não estão respaldadas, né? Então, a gente sempre busca fazer essas críticas em relação às empresas, porque ainda há muito a que se conquistar, principalmente numa sociedade capitalista, né? Então, eu acho que para fechar assim a live, acho que eu gostaria de, se vocês quiserem também, que vocês fizessem alguma consideração em relação a isso, né? Dessa questão da comercialização das causas. Olha, eu vou, como feminista, né? E que o feminismo também tem sido palco dessa mesma questão. Eu acho que todos os movimentos sociais,
o movimento feminista, o movimento LGBTQI+, o movimento negro, né? Todos os movimentos sociais, eles padecem desse paradoxo. Ampliar a visibilidade da sua causa a custas de se despolitizar, de despolitizar a própria causa. Esse é o paradoxo de qualquer movimento social. Porque o mundo capitalista, da forma que ele está aí, e de que é um processo de séculos, né, ele não vai mudar. E é neste mundo que a gente vive. E se é neste mundo que a gente vive, que a gente atua, enquanto movimento social, a gente tem que estar o tempo todo lidando com esse paradoxo. Como ampliar a visibilidade e angariar adesões e apoios, né? Não só o movimento negro dos negros, não só as populações LGBTQI+, de apoio de LGBTQI+, não só o feminismo do feminismo, né? Como feminista, eu gostaria que a causa do feminismo fosse, já que ela é uma causa emancipatória para a humanidade, eu gostaria que ela fosse encampada por homens, como, por exemplo, o Jairo, que está aí, e que, com certeza, é um apoiador da causa. Assim como eu apoio as pautas do movimento negro, do movimento LGBTQI+, né, sem ser pertencente a esses grupos. Então, essa é uma questão que a gente chama de um paradoxo entre ganhar visibilidade, ganhar adesão à causa versus perder a questão do protagonismo político, né? Eu acho que é uma questão sem solução. Cada movimento, cada grupo, em cada tempo histórico, vai, por exemplo, avaliar, né, os protagonistas dos movimentos, eles têm a prerrogativa de fazer essa primeira avaliação. E aí eu queria lembrar, dentro dessa questão que Tainá apontou, o movimento Vidas Negras Importam, né, que eclodiu nos Estados Unidos com o assassinato por sufocamento, né, de um negro, né, e que nas ruas não tinham só negros. Talvez nunca antes na história norte-americana os latinos e os brancos na sociedade americana se envolveram tanto em manifestações de apoio a uma causa do movimento negro, né? Então, quer dizer, eu acho que os movimentos precisam se abrir para além deles, né? Eu digo isso também desde a perspectiva do feminismo, né? E aí também eu acho que tem uma outra coisa, que é a questão da institucionalização. E aí eu lembro muito bem, todas nós aqui, ou muitos de nós, entendemos o que foi a importância da entrada do movimento feminista na história, dentro do SUS, e na constituição do que foi o Programa Nacional de Saúde Integral da Mulher, o PAISME, e dentro do SUS e dentro da Justiça, nas delegacias de defesa da mulher, depois a força das feministas na consecução da Lei Maria da Penha, né? Então, é o feminismo se institucionalizando e buscando canais legais do governo, independente se esse governo é de direita, se esse governo é de esquerda. Essas pautas deveriam ser de todos os governos. E, óbvio, eu me sentiria muito constrangida de estar trabalhando num governo onde a minha ideologia não corresponde com a ideologia daquele governo. Mas eu sei que o papel importantíssimo é que um pedaço do movimento se mantenha resistente para que a gente não retroceda tanto nos direitos como a gente tem retrocedido. Então, independente de ser de uma empresa ou ser de um governo, se está encampando uma causa que é séria e é legítima, a gente, eu acho que deve apoiar, mesmo como Tainá falando, resguardando críticas que em outras áreas, em outros campos, aquela empresa e aquele governo ainda tem muito a fazer, ainda tem muito a melhorar. Mas esse paradoxo entre angariar apoio e visibilizar a causa
versus se institucionalizar e correr o risco de se despolitizar é inerente a todo e qualquer movimento social moderno, desde a Constituição, desde, vamos dizer assim, o Renascimento e os grandes movimentos de reforma lá da Revolução Francesa, Independência Norte-Americana, e o movimento dos direitos civis e dos direitos humanos a partir da década de 50 do século passado. Perfeito. Eu pareci professora agora, né? Não sei se foi tão claro. Perfeito. Jairo, fica à vontade se você quiser comentar. Mas eu concordo plenamente com a Márcia, porque é isso mesmo, é um paradoxo dos movimentos sociais de hoje em dia. Então, assim, a própria parada, né, LGBTQI+, também passa pela mesma polêmica, né, pela mesma, assim, situação, de certo modo, assim, que fica um pouco né, desse incômodo no ar para muitas pessoas que acham que a parada não deveria, né, de certo modo, se abrir para tantos, digamos assim, patrocinadores, que entra com a questão de marca e acaba definindo o que é que vai ser, quem é que vai cantar, como é que vai funcionar. Então, assim, isso acontece, né, com todos os movimentos. Eu sou também, assim, a minha postura é que nem a da professora, porque, assim, para mim, uma empresa que ela se abre para poder, né, apoiar, nem que seja, às vezes, um apoio pontual, talvez nem seja essa a política da empresa, mas se ela se abriu pontualmente para poder abraçar, né, entre aspas, assim, uma determinada causa, a gente tem que, pelo menos, assim, também, pontualmente, né, aplaudir aquela empresa, né, porque, de fato, é aquela história, a gente tem que usar, de certo modo, esse mecanismo capitalista nas brechas que ela abre para a gente poder, como se diz, angariar ali, né, algum tipo de proveito, né, ou seja, tirar dessa engrenagem, que já é uma engrenagem intolerante, racista, machista. Então a gente tem que buscar essas brechas, né, esses pequenos caminhos para poder fazer uso. Então, às vezes eu penso assim, uma Natura da vida, ou às vezes uma outra propaganda, uma outra empresa que venha, né, trazer um pouco trazer mais dessa visibilidade, que acaba chegando aonde eu acho que tem que chegar mesmo, que é dentro de casa, né, na televisão aí daquela família conservadora tradicional, é ela mesmo que tem que ser incomodada, é ela mesmo que aquilo ali tem que jogar na cara mesmo. Então, assim, tá bom, né, tá fazendo um bom serviço, né, e eu sou, né, eu apoio esse tipo digamos assim, de política empresarial, né, é claro, né, não apoio romantizando, porque a gente sabe, como a professora mesmo disse, a gente sabe o que está por trás, às vezes, os meandros, né, de toda dessa engrenagem também, enfim, empresarial. Mas eu acho que se a empresa adotou pontualmente, né, eu acho que vale a pena realmente a gente também, digamos, né, naquele momento ali, pelo menos, fazer jus também, valorizar também aquela propaganda, enfim, aquele marketing, porque eu acho que é super positivo. É aquela ideia, né, do setor, de certo modo, de vamos usar um pouco também das táticas, das estratégias, para a gente poder também alcançar um pouco daquilo que nos foi tirado ao longo da história, né. Então, vamos tentar ser também, nessa hora, como diria minha vovó, né, vamos ser ladino, né, vamos ser um pouquinho esperto também, para aproveitar um pouquinho desses momentos, assim, né, de brechas, que eu acho que vale a pena. Agora, uma última coisa que, eu não sei se é a minha última fala, mas assim, eu queria dizer que, principalmente para os homens, né, que estão nos homens aí que estão nos assistindo, né, os rapazes, que eu acho assim, né, a questão da masculinidade, né, pegando aqui no nosso tema, se tem uma coisa que eu acho que, uma dica que é bacana, que eu acho que cada um de nós, homens, deveríamos, assim, praticar, seriam talvez 3 dicas, né, que é a primeira, né, é você buscar se conhecer, né, enquanto homem, enquanto essa construção individual, quem sou eu, né, quem sou eu enquanto uma masculinidade, né, como que eu penso, né, como que eu ajo, como que eu, né, manifesto essa masculinidade presente, né, nessa minha identidade, como que eu me relaciono com as mulheres que estão à minha volta, né, com esse, né, no que diz respeito a uma política mesmo de poder, né, e como que eu me relaciono com outros homens, né, que tipo de masculinidade eu coloco em prática no encontro com outras masculinidades. Então, acho que essas 3 dicas né, uma questão mais consigo mesmo, né, que seria quase que um olhar interno, né, para dentro de si,
né, um olhar para com o outro, né, o outro gênero, o outro sexo, e um olhar para o outro, né, enquanto um outro homem também, eu acho que são as dicas aí para a gente poder, para nós homens, principalmente, assim, nos atentarmos, né, em relação a que masculinidade é essa que a gente, às vezes, se conscientiza que a gente não gostaria de ser, mas que, sem querer, às vezes, ou inconscientemente, a gente acaba praticando. Então, eu acho que é uma dica que é interessante também, mas que também acaba valendo também para as mulheres, né? Para as mulheres observarem mais, inclusive, que homens são esses, né? E que tipo de, digamos, performance masculina, né? Ela, de certo modo, está ali em volta, né? No seu dia a dia. Então, acho que fica aí uma dica aí, que aí eu, pelo menos, eu faço jus a esse mantra, de certo modo, assim, de né? Uma autovigilância que eu acho que funciona. Quer fazer alguma consideração, Márcia? Eu quero, acho que é a consideração final, não é isso? Isso. Então, eu comecei falando que eu sou otimista, mas não uma otimista romântica, né? E eu também, quando eu estava pensando essa coisa das masculinidades, e foi interessante o Jairo falar aí dessas dicas, né, que ele deu, eu queria dizer um pouco também, voltada para os homens e para as mulheres, né, que estão aí nos assistindo e que depois possam nos assistir, que eu tenho 4 indicadores ou 4 dicas, né, pensamentos do porquê que eu sou otimista em relação às masculinidades. A primeira é porque os homens não são seres isolados no mundo social, e essa dimensão relacional com o gênero feminino e com as outras masculinidades, a masculinidade homossexual, enfim, né, vão fazer e vão promover tensões nessas relações de poder e vão chamar esses homens, mesmo aqueles mais refratários, a pensarem. Então, a dimensão relacional de gênero convoca os homens a uma reflexão crítica necessária. Então, por isso, o primeiro ponto que eu sou otimista. O segundo ponto que eu sou otimista, e já pegando aí o gancho da última pergunta da Tainá, é que as pressões econômicas e de ordem estrutural e global no mundo cada vez mais conectado também estão exigindo posicionamentos críticos dos homens nesses segmentos e nesses setores. Cada vez mais as empresas, por pressão de grupos e mesmo por pressões de reconhecimento ou do que elas chamam de credenciamento em determinados padrões de qualidade ou de assertividade na concorrência nesse mundo globalizado, vai exigir cada vez mais pessoas que defendam a diversidade de gênero, de raça, de geração, de questões físicas, né, habilidades físicas. Então, as pessoas portadoras de deficiência também, nesse mundo das empresas. Então, com isso, os homens também são chamados a refletir criticamente e aceitar, não só refletir, aceitar, né, novos parâmetros de socialização, novos parâmetros de, vamos dizer assim, de comportamento dentro do mundo público, não só do mundo privado. O terceiro aspecto é que eu acho que é possível que a gente, que os homens comecem a reconhecer por todos esses domínios, seja do público, do universo privado. Eu fico pensando, eu tenho muitos amigos homens, aí na faixa dos 50 anos, que têm filhas adolescentes. As filhas adolescentes desses homens é que provocam nesses pais uma reflexão crítica sobre o lugar deles e a posição deles no mundo, né? E isso eu tenho assistido de uma forma muito gratificante, como sendo uma coisa muito bonita de se ver, né? Homens se reformulando, se repensando a partir de demandas que não vêm necessariamente das suas esposas, mas das suas filhas, seres que eles amam e que passam a questionar atitudes, comportamentos, pensamentos,
né? Gestos, palavras, omissões, né? Então, eu acho que os homens, sim, podem responder, né? E alguns homens estão respondendo positivamente a essas mudanças que não vêm muitas vezes deles próprios, num processo mais reflexivo interno, mas de demandas de sujeitos sociais que eles reconhecem como importantes no mundo deles, né? E, enfim, na última, é que eu acredito muito na questão dos governos e das políticas públicas. Eu acredito na força das políticas públicas de gênero, eu acredito na força das políticas públicas de gênero no âmbito do judiciário, no âmbito da segurança pública, no âmbito da educação e no âmbito da saúde, nesses 4 grandes âmbitos. E eu acho que cada vez mais a gente precisa estar nesses âmbitos institucionais para promover que governos exijam e cumpram com postulados e com normas, né, de igualdade, não só entre homens e mulheres, mas de inclusão social. Então, os governos não vão fazer isso por eles mesmos, as instituições não vão fazer por elas mesmas. A gente precisa estar dentro dessas instituições. Vocês estando na Casa Maria, dialogando com a Defensoria Pública, eu e o Jairo estando dentro da universidade, dialogando com esse sistema educacional, a gente promove a exigência de abertura de olhar, de escuta, e não só isso, a mudança nos parâmetros. Então, eu acho que com esses 4 grandes movimentos assim, eu, de fato, posso dizer que eu sou otimista, e que por mais que a gente veja muitas notícias desgracentas quase todo dia, aliás, todo dia, né? Eu acho que a gente deve continuar na luta, porque talvez a gente não alcance tudo nas nossas gerações, enquanto a gente está vivo, mas como o Jamile escreveu antes aí, né, a gente não pode se abster de continuar essa luta, não só porque ela representa tudo que a gente recebeu de gerações passadas e que favorecem a gente estar nesse lugar hoje, mas o que a gente, nessa geração, pode deixar para gerações futuras, né? Então, eu acredito nessa perspectiva. Então, eu, no fundo, sou uma pessoa otimista, vamos dizer assim, apesar da desgraça toda. Era isso, gente. Perfeito. E é exatamente isso, né? Hoje a gente vive um momento muito difícil no país e tudo que a gente faz, ele é político. E sobre essa ocupação de espaços, né, é muito a participação da população. Porque se a população não participa, ninguém vai decidir pela gente, né? Ninguém vai lutar pela gente se não formos nós mesmos. Então é muito necessário que a gente coloque em prática essa fala sua, Márcia, principalmente esse ano, que é ano eleitoral, e dentro dos municípios vai acontecer eleições, e muito de como vai ser essas políticas públicas e o investimento nelas, o ano que vem, vai depender de quem a gente coloca dentro desses espaços, né? E, infelizmente, esses espaços ainda é por uma maioria de homens héteros, cis, brancos, que são privilegiados, né? E infelizmente não olham com esse olhar que você, Márcia, que você, Jairo, olham para a sociedade e tem esse mesmo otimismo, né? Infelizmente, mas se a gente se organiza e fica atento a tudo isso que está acontecendo, é muito possível, sim, essa transformação, principalmente dessa geração que, assim como eu, está vindo aí para se organizar e tentar aí construir um espaço melhor ou mais representativo para aqueles que não são ouvidos na nossa sociedade. Então, eu acho que é isso, e, tipo, muito, muito obrigada, porque isso foi muito uma aula. Eu acho que cada palavra aqui é muito motivadora, é um gás para a gente continuar, né, diante de tantas tragédias. E eu queria agradecer vocês por terem aceitado o convite, a todo mundo que participou da live, e que ela vai ficar salva aqui no Face da Casa Maria e também no nosso canal do YouTube. É isso. Tá bom. Muito prazer, um beijo enorme para vocês, e foi um grande prazer, uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu também queria agradecer bastante, né?
conforme também a Márcia falou, né, valorizar assim, espaços como esse de fala, né, principalmente parabenizar aí o pessoal da Casa Maria, a Jamile pelo convite, né, uma pessoa muito querida, e é isso, gostei bastante de conhecer a professora Márcia, gostei bastante aqui de... Pode me chamar de professora. Gostei bastante aqui do nosso papo, e Foi isso, estou à disposição, sempre quando precisarem, enfim, se forem depois novamente, futuramente, né, assim, houver uma demanda para poder falar novamente sobre esse assunto, podem contar comigo, viu? Estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Chama. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, gente. Um abraço. Um abraço.